você lembrou hoje, eu vou fazer uma síntese aqui rapidamente. O que acontece é o seguinte, lá nos Estados Unidos, a Constituição, já tem 2 séculos de alguma coisa, ninguém previu, o legislador, que algum dia ia aparecer um louco, um maluco, para ser presidente da República e teria seguidores. Ninguém previu isso. Compreende como é que é? Por exemplo, hoje eu assisti uma aula do professor Rui Ronald Martins. Ele é emérito professor titular da PUC, economista, engenheiro e cientista político, e que ele cita um milagre dos 7 meses, né? Uma economia arrombada durante 4 anos, né? Você teve um presidente que foi para lá apenas para roubar e mais nada, e matar, destruir. E agora nesses 7 meses você conseguiu sanar totalmente, ou em parte, porque isso leva muito tempo. Você, quando tem uma economia arrombada, você leva muito tempo para melhorar. Uma referência, uma alusão é o que está acontecendo na Argentina. Já vem há anos com a economia em situação muito crítica. E ele cita que a Simone Tebet e o Haddad resolveram essa situação em apenas 7 meses. Né? Você hoje consegue comprar um bujão de gás a R$70, né? Estava 110, 120, 130. Né? O diesel, a gasolina, R$9, R$8. Hoje você paga, aqui em Campo Grande, você paga R$4,97. Né? Em Realengo você paga R$5,30, R$5,19. Até na Barra você está conseguindo botar a gasolina no débito ou no Pix a R$5,19. E era R$8, R$9, não é verdade? A carne baixou bem, os alimentos estão baixando e o pessoal está com poder de compra melhor. Um milagrezinho, né? Um milagrezinho brasileiro aí. Um milagrezinho à brasileira. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, por isso que eu votei na Simone Tebet no primeiro turno. Porque eu fiz um estudo biográfico da vida dessa mulher. Uma mulher íntegra, inteligente, não tem nenhuma mancha no seu currículo, na sua vida, na sua folha penal, na sua folha civil. Assim como o Fernando Haddad, professor da USP, advogado, mestre em economia, um cara exemplar. Ele só não consegue fazer mais porque a Câmara de Deputados, Câmara Federal de Deputados, tem um imenso poder. Tem mais poder que o Senado que o Executivo. E o que eles querem? Eles querem orçamento secreto, eles querem cargos, eles querem ministérios, eles querem tudo. Eles querem o quê? Dinheiro que eles querem. Eles não querem o bem do Brasil. Eles vão taxar os milionários? Os bilionários? São 2.000 aí que são bilionários e que não são taxados nos lucros das suas empresas. Porque são essas empresas, né, que bancaram a ditadura, que derrubaram o imperador, aquele golpe do imperador, né, e que mantiveram o lunático no poder, bancaram o lunático no poder durante 4 anos. E eles querem continuar nisso aí. Então, nós temos que ter um jeito de eliminar esses caras. Esses caras têm que ser eliminados. Agora, o que não pode é o cara ter uma série de processos, denúncias,
né? E os caras serem aliviados, né? A bem de quê? A bem da soberania nacional? A bem da democracia? Não. A bem da grana. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente tiver uma Câmara dessa natureza, isso não existe em país nenhum. Eu já analisei na Europa, já analisei nos Estados Unidos, no Canadá, isso não existe. Esse poder que a Câmara tem de boicotar. Por exemplo, lá em 2014, 2015, 2016, eu não estudava muito, depois eu fui saber por que o impeachment. Porque o maior erro do senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi ter que fazer jogadas na Câmara, dar cargos na Petrobras, cargos na Eletrobras, Renato Duque, né, o Paulinho, Severo, né, o presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli. Quando aí, então o presidente Dilma entrou no governo, ela acabou com isso tudo. Aí o Cunha ficou puto da vida, né? Porque cadê a grana? Cadê o vinho de 10 mil reais que ele e a mulher chamavam os amigos para ir lá e comemorar no Fazano, o restaurante mais caro da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Foi passar 20 dias de férias no hotel mais caro da França do interior. 5 mil dólares a diária. O que dinheiro? Que dinheiro de deputado, porra? Não é verdade? Então é isso que eles querem. Eles querem grana, 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 grana. Por isso que está aí, ó. Né? A turma leva 1 ano para fazer uma colonoscopia no hospital público, né? Porque não tem gente, pessoal suficiente, aparelhos para hemodiálise, né? Que custa, vamos dizer assim, 500 mil reais, 400 mil, o cara aluga por 3 bilhões e meio para levar dinheiro por fora. Então fica difícil. Uma Simone Tebet e uma Haddad tentar implementar, modificar, fazer desse país uma França, uma Suíça, uma Inglaterra, onde o povo está bem, Portugal, né? Todo mundo vive bem, Canadá. Né? Ninguém precisa ter plano de saúde nesses lugares, porque a saúde lá funciona, a educação funciona. Agora, ou você, Amaral, você está preocupado com os hermanos, os argentinos, pela cultura que eles têm. Eles não têm a cultura aqui brasileira de maluco, não, né? Nem a cultura lá dos Estados Unidos de votar no louco, no Trump. Aquilo que eu te falei. Quando eles fizeram a Constituição, eles não imaginaram que um dia poderia surgir um louco. E surgiu. E aí a legislação não contempla fatos, né, criminosos, mas permite o sujeito se candidatar. E se ele for eleito, ele nomeia um procurador e anula o processo todo. Olha a falha dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil você tem a ficha limpa. Se não tiver ficha limpa, não entra. Mas mesmo assim, a legislação aqui é fraca. Porque o que acontece é o seguinte: os crimes contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, tinha que considerar uma pena em estado de guerra. Estado de guerra, pena de morte. Comprovado, né, no tribunal, que o sujeito que praticou esse crime, ele tinha que ser fuzilado. Que o Winston Churchill dizia: com fascista não tem papo, é fuzilamento. Aí não tem, aí você é obrigado a aturar o cara. Se o cara for para a cadeia, ele vai pegar 8 anos de reclusão. Regime fechado. O resto ele cumpre aberto. Mas depois ele sai. Né? E aí fica a herança.
essa herança fica aí, latente. Porque aqui ninguém, esses políticos aí, não estão pensando na pátria. Você não tem mais um Pedro Simon, um Suplicy, é verdade? Um Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Não tem mais, pô. Entendeu? E você tem essa corja aí, né? Traficante de madeira da Amazônia. É o que você tem aí. Malucos, loucos. E só querem enriquecer. Então, eu acho que lá na Argentina, esse louco lá que conseguiu 1/3, né? Nas primárias, não vai ser eleito. O povo argentino não é maluco. O cara quer acabar com a educação pública, quer fechar o Banco Central. Porra, o cara é doido, é louco. Olha a pauta do cara. Não tem jeito. Então, Amaral, eu acho que nossos hermanos porteños, argentinos, não vão votar nesse cara, eu tenho certeza. Porque ele já abriu o jogo. Tá entendendo? E o outro aqui já bateu palma. O outro, o inelegível já bateu palma. Tá aplaudindo. Tá entendendo? Aplaudindo. Por quê? Porque ele não pensa no povo. Né? Ele pensa na grana. Foi sempre assim. Agora, ô professor, Rui Ronald Marinho, lá atrás não seria presidente da República. Ele foi agora. Tá entendendo? Quer dizer, foi, não é mais. Porque lá você tinha uma outra geração. Uma geração de coronéis, de generais, que pensavam de forma honesta e íntegra. Né? Você tinha um Geisel, Leônidas Pires Gonçalves, um Castelo Branco, um Odílio Denis, um Henrique Gifre Batista Teixeira Lott. Hoje o que você tem é meio complicado, mas tem gente boa ainda aí, o comandante do Exército, gente boa. O que saiu o Gomes Freire, um general legalista, tranquilo, comandou aí tranquilamente. Ele não se meteu ele não quis se meter com o Tribunal Superior Eleitoral. Quem se meteu foi o ministro da Defesa. Ele não, ele estava fora. O antecessor dele, o Edson Pujol, né, que foi forçado a colocar as tropas na rua para impedir que os prefeitos e governadores, em razão da Covid, fizessem o distanciamento. Ele disse o seguinte: olha, o Exército não é essa a missão do Exército, não vou fazer. O que ele fez? Tirou o ministro da Defesa e os 3 comandantes saíram, tá entendendo? E ele colocou um maluco na Marinha, outro na Aeronáutica, mas os seus colegas lá não aceitavam a ideia dele, a maioria era contra. E no Exército, o Freire Gomes não aceitou também. Aí não teve jeito. Lembra daquele coronel? Lawander Júnior? Você tem que mandar um PR, dar ordem, de brigada para baixo, está todo mundo com ele. Conversa, rapaz, conversa. Agora, tinha o Arruda. O Arruda era bolsonarista. Mas o Arruda queria dar o golpe para ele assumir. Para ele assumir, não para o Bolsonaro assumir. Tá entendendo? É isso que ele queria. Mas caiu do cavalo, foi demitido e assumiu o general Tomás. Então, fica tranquilo que eu acho que a Argentina não vai entrar numa podre dessa. Ela já viu o que aconteceu nos Estados Unidos, viu o que aconteceu no Brasil. Tá entendendo? Não vai. Eu tenho certeza que quando vierem as eleições portenhas, argentinas, os nossos irmãos vão votar com a consciência. Como votaram agora, né? Apesar de toda maracutaia, tá entendendo? Votaram no Luiz Inácio Lula e ele consagrou-se vitorioso. Pode ficar tranquilo, que acho que isso não vai acontecer, não.
Primeiro porque Deus está de olho nesses caras, né? Valeu, Amaral. Vai dormir em paz e vamos torcer para que tudo dê certo. Um abraço. Boa noite.